Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuação da sessão plenária desta quinta-feira. Assistimos toda a primeira parte, agora teremos a continuidade, inclusive depois da apresentação do voto do ministro Gilmar Mendes em julgamento conjunto. Nós teremos agora a continuação deste julgamento, em princípio, e vamos acompanhar ao vivo o Direto do Plenário. Vamos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos. Segue com 3 minutos de antecipação que descontarei ao final para garantia da minha palavra. Estamos cronometrando. Continuidade, então, em continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 25, ouvimos o voto do ministro... Presidente. Por favor. Presidente, a rigor há uma inversão de valores, porque nós temos uma solenidade no Tribunal Superior do Trabalho comemorativa dos 75 anos da Justiça do Trabalho. E eu acabei sendo homenageado pelo TST, meu ex-tribunal, né, na designação para fazer a palestra de abertura. E será agora, às 16h30, 17 horas no máximo. Se os colegas me permitirem antecipar o voto, né, que não é longo, é muito breve. Acho que posso dizer pelos senhores ministros que, com toda a honra, ouviremos o voto de Vossa Excelência, então, neste momento. Presidente, subscrevo o que foi dito pelo ministro Gilmar Mendes. Nós temos um provisório que, no dia de hoje, já perdura por 12 anos, 10 meses e 23 dias. Ou seja, o Congresso Nacional ainda não editou a lei prevista, lei complementar prevista no parágrafo 3º do artigo 91, para compensar a desoneração em termos de tributo de produtos exportados pelos estados da Federação. Acompanho o voto de Sua Excelência, assentando a mora que digo escancarada, como já ocorreu também no tocante a outros dispositivos da Constituição Federal, do Congresso Nacional. Mas me mantenho, presidente, fiel ao que venho sustentando. Em se tratando de mora de outro poder, não cabe assinar prazo para que ela seja afastada. O parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal apenas prevê a imposição de prazo quando a mora é de autoridade administrativa. Aí sim o judiciário pode, não se substituindo a própria autoridade administrativa, impor um prazo de 30 dias para que seja adotada a providência. Sua Excelência fixa um prazo para que o Congresso Nacional legisle, né? E essa fixação de início é muito perigosa, porque ele acaba não legislando na dilação e nossa decisão ela se torna, portanto, inócua. Mas vai adiante, Sua Excelência, e atribui a um órgão auxiliar do próprio Legislativo a incumbência de fixar os parâmetros alusivos às perdas dos Estados quanto à não incidência em produtos exportados de ICMS. Nesse ponto, já que eu não fixo sequer prazo para o Poder Legislativo a legislar, nesse ponto eu peço vênia para divergir. O Tribunal de Contas da União não pode substituir-se ao Congresso Nacional e fazer, às vezes, do Congresso Nacional no que é omisso quanto à edição da lei. E digo, presidente, que os Estados atravessam uma crise econômica, financeira da maior seriedade, mas aprendi desde cedo que, em época de crise, nós devemos guardar princípios e devemos ser, inclusive, ortodoxos nessa guarda de princípios. Então, no meu voto,
compreendendo o objetivo a ser alcançado, considerado o voto do relator, né, no meu voto me limito a assentar a mora do Congresso Nacional. E, num contexto minimamente sério, com o pronunciamento supremo, o Congresso Nacional agiria. Mas, no Brasil, as coisas são diferentes, principalmente nesses tempos estranhos. É o meu voto. Então, Vossa Excelência, eu peço licença para me retirar. Para julgar procedente e apenas declarando a mora que já tem esse tempo todo 12 anos, 10 meses e 23 dias. Quem sabe o Congresso Nacional ainda não teve tempo para legislar. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ouvimos... Senhor presidente, por favor. Eu gostaria, para me esclarecer, quem sabe seja uma dúvida da Corte também, fazer uma pergunta ao nobre procurador do Estado do Pará, com relação... Pois não. É o seguinte, a dúvida que eu tenho é saber se a matéria hoje está integralmente regulada pela Lei Complementar 115 de 2002, que alterou, como todos nós sabemos, a lei complementar anterior, que era a Lei 87 de 96. Ocorre que esta lei, salvo melhor juízo, eu estou com ela na tela, a Lei Complementar 115 de 2002, ela regula os repasses apenas nos exercícios financeiros de 2003 a 2006, é isto? Ou ela foi prorrogada, ou há uma... Obrigado, Excelência. Na verdade, ela foi ditada com esse propósito. Sim. Mas, de uma forma estranha, usando a expressão do ministro Marco Aurélio nesses tempos, que as coisas são estranhas, segundo ele, né, ela continua sendo aplicada hoje de uma forma tácita, diria eu, e às vezes nem sendo aplicada, nem ela e nem muito menos a lei Candir, os critérios dela previstos. Quer dizer, então, tecnicamente, esta lei já não vigora mais, porque ela estaria regulando a matéria até 2006, mas ela tacitamente está sendo aplicada... Que a União fixa anualmente, no seu orçamento, um valor. E aí o CONFAS, na medida do possível, tenta dividir esse valor entre os estados, mas o valor é fixado pela União no seu orçamento. No seu orçamento. Na verdade, o parágrafo terceiro da emenda constitucional 42 diz o seguinte: enquanto não foi editada a lei complementar de que trata o CAPT em substituição ao sistema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos previsto no artigo 31 e anexo da lei complementar 87, com a redação dada pela lei complementar número 115. Ela vai Portanto, ela deu uma sobrevida. outra atividade. Ela ganhou uma sobrevida, mas por norma constitucional. Por norma constitucional. De disposição transitória. O ministro Lewandowski tem razão. Quer dizer, haveria dúvida se ela teria se exaurido em 2006. E parece que não, porque houve a extensão por força da norma constitucional. Da própria lei. Tá bem, eu agradeço, peço desculpas, mas acho que era uma dúvida que talvez pudesse, como o ministro Gilmar está dando 12 meses, e acho que é um prazo razoável. Pois ouvimos o voto do ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, eminente relator, saúdo o ilustre procurador-geral do Estado do Pará, os advogados e procuradores presentes. Senhora presidente, a proposição final que está contida no voto do eminente ministro relator vem ancorada num conjunto de premissas e questões que se colocam ao encontro das preocupações que tive ao estudar a matéria, para trazer também uma exposição de voto que aqui suscita este importantíssimo debate. Portanto, eu principio enaltecendo o enfrentamento que o ilustre ministro relator fez e o imenso e hercúleo esforço de dissecar esse tema, que é uma das controvérsias seguramente mais relevantes do federalismo fiscal do Brasil da atualidade. E percebo na conclusão 3 ordens de direção. A primeira, o reconhecimento, com o julgamento procedente, de uma omissão inconstitucional. O segundo,
a indicação de um lapso temporal de 12 meses para suprir essa omissão. E o terceiro momento, sendo esse lapso temporal infrutífero, desde logo, uma indicação que dá força executória, caso tal circunstância de um lapso temporal infrutífero se coloque. Me manifesto sobre as premissas, o desenvolvimento e a conclusão, dizendo, tal como acaba de fazer o ilustre ministro Marco Aurélio, que chama a atenção de uma maneira mais evidente, impossível, ter se passado mais de uma década sem que, efetivamente, o dever legislativo constitucional tenha sido exercido. E, por isso, na declaração de voto que, de algum modo, procurei preparar, o ponto de partida que fixava precisamente já na primeira, segunda página, dizia e diz precisamente o seguinte: do exame feito, firmo convicção pela existência de omissão inconstitucional imputável ao Congresso Nacional a partir do reconhecimento de mora legislativa no que diz respeito à edição de lei complementar instituidora de mecanismo financeiro apto a viabilizar a compensação por parte da União aos Estados e Distrito Federal, por sua vez sujeitos ativos de obrigações tributárias que surgiriam de operações de exportação de mercadorias, caso não houvesse imunidade tributária na espécie. Essa era a premissa que tomei para desenvolver o voto e que vai por inteiro ao encontro do voto do eminente relator. Inclusive, a ancoragem que Sua Excelência fez no pensamento e na obra do professor Fernando Facuri Scaff, que tem um texto impecável a todos os títulos sobre a questão da desoneração, à luz do conceito de seguro-receita a partir do Fundo Candir, que aqui também cita, foi uma das alavancas do exame, portanto, que procedi. Então, senhora presidente, para ser breve, estou registrando em relação ao primeiro ponto que advém da conclusão do eminente ministro relator, qual seja o julgamento procedente da ação que reputa a omissão e a mora legislativa inconstitucional, todas as circunstâncias que anotei, inclusive o exame até mesmo deste ponto que o eminente ministro Ricardo Lewandowski acaba de pontuar, ou seja, qual o sentido e o alcance desta lei complementar. E eu percebo precisamente a esse propósito que o eminente ministro relator, no seu voto, contém a propósito deste tema uma afirmação que também vai ao encontro da minha percepção, quando disse que a lógica da Lei Complementar 115 de 2002, que vem em lugar da Lei Complementar 87, é um tanto diversa. Deixou-se de lado a correlação direta entre transferências federais e a perda da arrecadação estadual, passando-se a discriminação dos montantes ao plano da discricionalidade política. Aqui está o busilis da questão. Esse é o X da questão, onde se encontra, daí não me parece haver dúvida alguma na existência desta mora a merecer a chancela de uma sanção com estribo nas funções constitucionais dessa Corte, e por isso estou acompanhando nesse primeiro ponto o eminente relator. Em relação ao lapso temporal, não me parece também ser um elemento estranho a outras determinações que esse próprio tribunal, em momentos diversos, já fez, inclusive em relação ao FPE, ao Fundo de Participação dos Estados, com algumas, digamos, entre aspas, modulações de lapsos temporais para que o Legislativo pudesse suprir a mora. O prazo aqui foi fixado de 12 meses, poder-se até imaginar um lapso temporal maior, mas numa circunstâncias em que já se passou mais de uma década, acredito que é um lapso temporal de razoabilidade que está indicado na proposta do eminente relator. Portanto, acompanho também o segundo ponto. Em relação ao terceiro ponto, qual seja, diz o eminente ministro relator, na hipótese de transcorrer em Albes o mencionado prazo de 12 meses, caberá ao Tribunal de Contas da União. E, portanto, indica o Tribunal de Contas da União, fundamenta e justifica essa circunstância. Poder-se-ia, eventualmente, cogitar
que, para evitar que prematuramente esta Corte fizesse essa indicação, deveríamos aguardar a eventual consumação desta mora à luz do lapso temporal infrutífero que aqui eventualmente será fixado, mas que o eminente relator fixa desde logo. Essa preocupação emergiu, inclusive, da leitura que fiz de julgamento da lavra do nosso eminente decano, o ministro Celso de Mello, na DI 1458, de 20 de setembro de 96, onde Sua Excelência indicou, à luz do papel que reputou coerente com esta Corte, que a procedência de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do poder público, confere ao Supremo Tribunal Federal unicamente o poder de cientificar o legislador inadimplente para que este adote as medidas necessárias à concretização do texto constitucional. Este texto, que acabo de mencionar, quiçá conduziria, eventualmente, a não chancelar desde logo essa indicação. Todavia, ao examinar o sentido e o alcance desse julgamento, e também ao de verificar que há experiência de cortes constitucionais de outros países em que um comando executório, sem que se atribua a esse comando executório um extrapolar de funções, integra o próprio sentido da efetividade da decisão que se está a tomar. E que, nessa hipótese, me parece ser o caso. Portanto, a preocupação inicial que tive, no sentido de, eventualmente, verificar-se uma eventual extrapolação para a indicação, desde logo, da consequência da eventual inércia legislativa diante do novo lapso temporal fixado, cede especialmente pelo voto que hoje verificamos, em que vem com um capítulo especial dedicado à execução das decisões desse Supremo Tribunal Federal. Portanto, no plano da efetividade executória, como um reclamo de concretização que pode estar integrado à própria natureza da sentença ou da decisão aqui prolatada, e com base no que acabo de aurir do voto eminente relator, também nesse terceiro ponto estou acompanhando Sua Excelência. Portanto, com essas palavras breves, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator. Pois não. Ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu gostaria de cumprimentar o ministro relator por um voto esclarecedor no sentido da evolução normativa desse tema, que é um pouco confusa, e acho que ajudou todos a terem uma melhor percepção do que estava acontecendo, e acho que o voto toca em alguns pontos que em outros julgados temos falado aqui também, a propósito dessa crise do federalismo fiscal brasileiro, que decorre não apenas da crise econômica do momento, que evidentemente tem impacto, decorre em parte igualmente de uma relevante falta de responsabilidade fiscal dos estados, mas também tem uma participação decisiva da União por políticas tributárias que, como nós temos visto, e o ministro Gilmar repisa no voto dele, privilegiou as contribuições sociais em lugar dos impostos que seriam compartilhados com os estados, e, para ainda agravar mais a situação, dá uma série de desonerações de tributos federais em relação aos quais os estados teriam participação, e ainda deixa de regulamentar a Lei Candir e, sobretudo, a situação de desoneração do ICMS nas exportações. Portanto, criou-se um modelo em que os estados perdem quase sempre. Presidente, talvez esse não seja ainda o caso ideal, e o Supremo tem limitações no que possa inovar na ordem jurídica. Mas eu penso que este caso pode ser um bom cenário para nós iniciarmos, no limite das nossas possibilidades, um pouco o debate sobre a própria reforma tributária brasileira,
que vem sendo adiada e produz consequências extremamente negativas sobre o crescimento econômico do país e sobre a justiça fiscal que deve gerar. Portanto, eu vou gastar, presidente, um parágrafo para introduzir essa discussão aqui, como temos discutido anteriormente o federalismo fiscal, e em seguida vou concluir o meu voto. E, portanto, começando entre nós um debate sobre a questão da reforma tributária, a primeira coisa que se impõe por evidente é a necessidade de uma simplificação do sistema. Eu venho da iniciativa privada, tinha um escritório de advocacia e nós tínhamos um contador, um tributarista, um advogado tributário e uma consultoria externa para ter certeza de que se estava fazendo tudo direito. É uma complicação a vida para qualquer pessoa que tenha que lidar com o sistema, e o risco de cometer alguma falha é imenso, porque é tudo muito confuso, muito complicado, e você depende de terceiras pessoas. A vida não devia ser tão complicada assim. Portanto, pouco deflagrando esse debate, a gente precisa encontrar mecanismos. Quer dizer, um escritório de advocacia precisa ter dois contratados externos para conseguir funcionar. A segunda, são três só, presidente, a consideração que eu gostaria de fazer é a questão que repercute nesse caso da situação dos tributos indiretos no Brasil. O primeiro problema que acho que a gente tem que considerar e colocar na agenda de discussão do país existem, em rigor, 3 tributos sobre consumo que se superpõem: IPI, ICMS e ISS. A vida fica muito confusa, novamente, por causa dessas superposições. Ainda na questão dos tributos indiretos, um deles é estadual, que é o ICMS, que é o foco de toda a guerra fiscal com a qual o país e o Supremo se defrontam sem conseguir produzir uma solução satisfatória. Se fosse fácil, a gente já teria resolvido. O país vem adiando esse problema em relação à guerra fiscal. De modo que, só para colocar na mesa uma ideia que me parece própria, a gente vai ter que criar um tributo único sobre consumo, e esse tributo, embora repartido pelos 3 entes da federação, deve ser federal e com legislação federal, para acabar com o tipo de pluralismo que hoje em dia dificulta extremamente a vida nacional. E, por fim, presidente, o último comentário, ainda sobre reforma tributária, é que o sistema ele é profundamente injusto e regressivo, porque é um sistema que tem ênfase nos tributos indiretos, que são precisamente IPI, ICMS e ISS, sobretudo IPI e ICMS, em que o banqueiro e o bancário pagam rigorosamente o mesmo tributo. E, consequentemente, você não pode fazer justiça tributária, justiça fiscal, nem muito menos redistribuição, por via de tributação indireta. De modo que é também preciso repensar os mecanismos gerais de tributação para diminuir a ênfase da tributação indireta e reforçar a tributação direta, compensando as perdas de uma com outra, que inclui imposto de renda e inclui também impostos que em quase todo o mundo são mais relevantes do que no Brasil, que é, por exemplo, o imposto sobre a transmissão da herança. Sobre grandes fortunas, eu acho que não há perspectiva. Em todo mundo que adotou, houve fuga de capitais. Mas a tributação sobre a herança no Brasil é uma das menores do mundo e, portanto, essa poderia ser uma fonte legítima de renda. Portanto, presidente, feitas essas considerações, eu quero dizer que eu estou acompanhando as 3 ideias centrais do voto do ministro Gilmar Mendes. Estou de acordo com a Constituição e mora, por evidente, passados 13 anos da edição da emenda constitucional e do parágrafo 3º, que exigia a regulamentação e estabelecia os critérios. Até hoje, a lei não foi editada, com um manifesto prejuízo para os estados,
como bem demonstrado da tribuna pelos diversos advogados e sobretudo, pelo Procurador do Estado do Pará, doutor Ofir Cavalcante Júnior. Portanto, eu concordo com a Constituição em mora, concordo com a fixação do prazo de 12 meses e concordo também com a fórmula que aí corresponde ao que eu penso que deva ser a jurisdição constitucional em caso de omissão. Eu mesmo havia proposto em casos anteriores, que é abrir-se um prazo para a atuação do Congresso, mas já fixar a solução alternativa se o Congresso não atuar, que eu acho que é a melhor forma de diálogo institucional, que é você esclarece que existe a mora, define parâmetros, que nesse caso a gente não precisa definir porque já estão na Constituição, e prevê a solução que se vai praticar se o Congresso persistir na inércia inconstitucional. De modo que também, por esta faceta de diálogo institucional, de diálogo constitucional, e que tenho defendido como a melhor forma de se prestar jurisdição constitucional no mundo contemporâneo, eu também estou de acordo e louvo o voto do ministro Gilmar Mendes. De modo, presidente, que eu estou acompanhando o relator nas suas 3 ideias centrais: Constituição em mora, fixação do prazo e previsão da alternativa caso o prazo não seja cumprido. Ok, agradeço a Vossa Excelência. Ministro Teori Zavascki. Senhora Presidente, o voto do ministro Gilmar fez um apanhado muito claro do estado da arte do nosso esfrangalhado federalismo fiscal, mostrando que, na verdade, ao invés de acentuar o federalismo, na verdade, nós estamos acentuando um centralismo fiscal. De modo que no nosso federalismo, com essa escalada de criação, principalmente de contribuições, por várias razões, passa a ser cada vez mais um arremedo de federalismo. Então, eu penso que o voto conseguiu espelhar isso com muita clareza. Eu confesso que eu tenho dúvidas sobre a solução do caso. Não quanto à existência de mora, não há dúvida que existe a mora. Mas eu tenho dúvida sobre a solução dada pelo Judiciário. E a minha dúvida é a seguinte: acho que comporta, sim, que, reconhecida a mora, se estabeleça um prazo para o Poder Legislativo, assim, para o sistema de criação de norma estabelecer, editar a norma. Aqui não se trata só do Parlamento, mas do próprio Poder Executivo. A dificuldade que eu tenho nesse caso específico, é que, de alguma forma, o próprio legislador constituinte, e foi o legislador constituinte, no parágrafo 3º do artigo 91, preencheu, de algum modo, esse vazio normativo, estabelecendo que, enquanto perdurar essa mora, o sistema seria esse. Aliás, o parágrafo fala justamente em manter o sistema estabelecido na Lei Complementar 87. Para nós darmos uma solução diferente, nós teríamos que, de alguma forma, dizer que esse sistema do parágrafo 3º não tem mais vigência. Ele não teria mais vigência ou porque foi revogado, ou porque seria inconstitucional, uma inconstitucionalidade superveniente, ou então, por sua natureza eminentemente temporária, ou seja, que ele teria exaurido as suas funções que seriam temporárias. Me parece que o voto do ministro relator, pelo que eu pude aprender lá no final do item romano número 2, a página 21, seria por aí, que seria no parágrafo 3º. A própria declaração da omissão reconhece que há um vazio normativo.
E daí, então... Não, mas o que eu estou dizendo que nesse caso específico, ao contrário de outras situações que o tribunal enfrentou, esse sistema caducou. O ADCT supra esse vazio. Então nós temos que nós temos que de alguma forma dizer por que nós não estamos, nós podemos não concordar com essa solução. E certamente não. Mas é claro que o parágrafo 4º define que haveria uma lei complementar, né, que regeria essa situação. Claro que deixou uma norma de transição, evidentemente, que é a aplicação da própria lei complementar 115. Claro que enquanto essa norma fosse gestada e concebida. Nós estamos há 13 anos da promulgação da emenda constitucional. Portanto, quer dizer, qualquer critério que nós adotemos... Eu faria um complemento. Eu acho que legitima esse ministro Teori, porque o parágrafo 3º revelou-se intrinsecamente injusto, especialmente com os estados exportadores de produtos primários. Obriga também os estados a discutir, porque ao contrário do modelo anterior, das leis complementares antecedentes, agora a lei complementar 115, obriga os estados a cada ano disputar, digamos, a boa vontade da União com, vamos dizer, um modelo compensatório. Portanto, aquilo era um provisório necessariamente, que já projeta por 13 anos. Quer dizer, é óbvio que a regra é edite-se a lei complementar. Esse é o comando. Portanto, há um dever constitucional de legislar. Né? A mim parece que Vossa Excelência tem razão. Nós estamos assumindo, essa é a premissa do meu voto, que caducou essa norma de caráter transitório. O ministro Lewandowski até falou na superação, na revogação mesmo da lei complementar 115. Me parece que é isso que acaba por ocorrer. E essa é a reclamação do Estado. E mais, é uma solução que gera um empate no Legislativo. Porque não se cria um mecanismo para fazer fluir o debate em relação a resolver essa lei. Eu fiquei muito impressionado, inclusive, ministro Teori, com a argumentação trazida pelo governador do Estado do Pará. Quer dizer, e agora traduzida também na argumentação jurídica. Quer dizer, um Estado que é produtor basicamente de bens primários, né, exporta bens depois não suscetíveis, mas de reposição, por exemplo, minério e também madeira, né, que hoje tem uma posição na escala de desenvolvimento, produz riqueza, mas está rico, mas atrasado com respeito ao PIB, também um pouco em razão desse modelo. Que não tem riqueza. Então, veja que, quer dizer, teria que haver um modelo compensatório, que a emenda constitucional tentou desenhar e atribuiu ao legislador o dever de fazê-lo. Isso não se fez. Então, a mim me parece que o que nós estamos fazendo é um estímulo para que o Congresso delibere sobre isso, especialmente num momento, acho, azado. Por quê? Porque o Pacto Federativo está, de novo, a ser rediscutido. Nós estamos vendo os governadores se encontrarem. E aqui faria uma reivindicação, encimados num título. Não se trataria de nenhum favor ou de nenhuma concessão, mas se trataria de, na verdade, reconhecer, em caso desses estados que são produtores, né, de produtos primários, não é, e são exportadores, reconhecer isso com base nesse título, essa situação. A mim me parece que é extremamente importante. E, claro, nós estamos assumindo que a lei complementar, claro que nós estamos a mantendo, até porque não temos outra solução, né, como fizemos com o fundo, com a lei anterior, né, do Fundo de Participação dos Estados. E, portanto, estamos a deixar. Mas nós estamos assumindo que ela perdeu, ela se inconstitucionalizou, isso que nós estamos assumindo. Acho que ministro, é só uma questão de fato, para talvez esclarecer o ministro Teori, se me permitir, por favor. Só um minutinho, por gentileza. Não, excelência, desculpe. Indago do ministro relator, se posso ouvir o... Por favor, me perdoe, excelência. De fato, por favor. Nos memoriais nós descrevemos, só para mostrar a Vossa Excelência como a situação é injusta e a omissão é inconstitucional em todos os aspectos.
Em 2010, isso fazendo um comparativo entre aquilo que o Estado arrecadaria em termos de ICMS e o que ele deixa de arrecadar, uma conta direta. Em 2010 foi repassado pela União 16,43%, em 2011 7,74%, em 2012 11,31%, em 2013 3,47%. 2014, 10,79%, 2015, 9,54%. Então, a questão fática é que não há critério. O critério é não ter critério. Isso interessa a quem? A quem distribui, a quem tem a chave do cofre na mão. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Eu comecei meu voto dizendo isso, que pois não. Só um dado acrescendo ao que afirmou e que se contém no voto do ministro, parece-me que aqui o que nós estamos tentando é dizer, ou o voto do ministro e daqueles que o acompanham, de um lado, quando a Constituição afirma a transitoriedade, isto pode se transformar em permanente e o Supremo pode dizer isso, está na jurisdição, porque esta norma do parágrafo 3º do artigo 91, evidentemente, deu uma solução transitória. Então, eu acho que este é o primeiro ponto de esclarecimento. De que estamos falando? Estamos falando que não existe norma constitucional a dar caminho? Não. Estamos dizendo que há uma norma constitucional que deu um atalho até que se retomasse o caminho. Este atalho não é para ser para sempre a estrada. Não fizeram a estrada. Então, agora viemos nós, os engenheiros jurídicos da federação, dizendo, mas era para ser construído, demoraram demais. Então, a mora é isso. E o segundo ponto é, podemos determinar, está na jurisdição constitucional de guardião da federação, este caminho, ou fixar o prazo para este caminho? Eu acho que são essas duas perguntas que nós estamos respondendo. Só para sintetizar, enfim. Mas devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu comecei meu voto falando justamente dessa descrição que o ministro Gilmar fez corretamente, da situação que eu usei a palavra, de um esfrangalhado federalismo fiscal que nós temos, com tendência concentradora. Então, portanto, que o modelo é injusto, todos nós sabemos. Claro. Agora, a injustiça de uma norma, especialmente de uma norma constitucional, por si só, não justifica que se negue a sua vigência. Especialmente num caso como esse, que se trata de uma norma prevista no ADCT para ser uma ponte entre uma situação anterior e uma situação definitiva, e que a solução que está sendo dada vai ser substituir essa norma provisória por uma outra norma provisória, criada por nós, e a ser executada pelo Tribunal de Contas da União. Eu confesso que eu tenho muita dúvida. Eu acho até que pode ser uma solução sob aspectos políticos, etc., mais justa. Agora, eu não sei até que ponto, essa é a minha dúvida, se nós, Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, podemos substituir uma norma provisória do ADCT por uma norma provisória que nós criamos, atribuindo a outro órgão. Essa é a minha dúvida. Especialmente porque eu não vejo como, sinceramente, declarar inconstitucional o parágrafo 3º do artigo 91, por mais injusto que ele seja. A minha ideia inicial seria, sem prejuízo de o tribunal voltar a deliberar sobre o que vai fazer, se houver se persistir a mora legislativa depois dos 12 meses, julgar a ação procedente apenas para reconhecer a mora e fixar o prazo. Sem prejuízo de que daqui a 12 meses, à luz do que vai acontecer nesse período, o tribunal voltar a deliberar sobre como vai suprir a mora, se for o caso. Então, eu julgaria parcialmente procedente, divergiria do ministro relator quanto à solução
imediata então, em caso de persistência de mora. Vossa Excelência, então, está acompanhando o voto do Diferente, porque o ministro Marco Aurélio não fixou prazo. Não fixa prazo. Fixaria o prazo e deixaria julgou, em aberto. Ele apenas julgou procedente. Julgou procedente em menor extensão. Ele julgou exatamente. Menor Julgou extensão. procedente. Eu deixaria, porque nós estamos construindo, na verdade, as sentenças de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo está construindo. No meu entender, a jurisprudência do Supremo está num processo de construção, assim como fez no mandado de injunção. Eu ficaria no meio termo nesse momento. Pois não. Ou seja, declarar mora, fixa um prazo e reserva ao tribunal o direito de deliberar uma espécie de execução depois de esgotado o prazo. Então, Vossa Excelência julga procedente, fixa o prazo de 12 meses e este é o voto. Ficaria por aí. Presidente, eu gostaria de carinhosa e respeitosamente contrapor a minha posição a esse argumento. Eu acho que o papel do Supremo, em casos de omissão prolongada, é estabelecer um diálogo institucional. E acho que a melhor forma de diálogo institucional é esta que vem proposta nesse voto, que é um pouco o que eu já havia proposto no caso de desaposentação, apenas que a minha posição não prevaleceu, que era dizer que dava-se um prazo de 180 dias para o Congresso dispor sobre a matéria, já que havia uma omissão, e se o Congresso não viesse a dispor, eu já propunha a solução a ser adotada. O que o ministro Gilmar propõe aqui e acho que faz bem, a delegação desta competência, que em rigor seria nossa, para o órgão técnico especializado, que é o Tribunal de Contas da União, que tem uma capacidade institucional diferenciada para tratar dessa matéria. Portanto, o que se está aqui propondo a propósito do debate do ministro Teori da construção da dogmática da omissão inconstitucional, solucionar omissões inconstitucionais por via do diálogo. E, portanto, dizer, devolvo a matéria ao Congresso com a afirmação da mora e aguardo por um ano. Se não vier a solução do Congresso, eu já estou propondo a solução alternativa. Eu, para ser sincero, acho que essa solução é boa e acho que é melhor do que nós retomarmos este assunto daqui a um ano, até porque a experiência de fixação de prazo e não atuação do Congresso tem sido repetida em precedentes anteriores, o que justifica nós já termos uma solução alternativa. De modo que, entendendo e respeitando as razões do ministro Teori, eu acho que esta é uma solução melhor, até porque qualquer situação na vida que produza uma injustiça extrema e que o judiciário possa reparar, eu acho que este é o seu papel. E acho que é impossível deixar de reconhecer que há 13 anos, há uma situação de injustiça extrema com determinados estados. E, portanto, eu acho que é papel do judiciário superá-la e saná-la. Claro. Num caso deste, veja, quando nós falamos de 13 anos com essa distorção, é claro que pode haver erros na avaliação feita pelos estados, mas imagine isso, o impacto que isso tem no que diz respeito ao bem-estar da comunidade de cada estado, no que diz respeito à educação, à saúde, a todos os serviços básicos que acabam sendo comprometidos por essa falta. Então, na verdade, nós estamos tomando uma medida exatamente na linha daquilo que nós compartilhamos, a ideia de força normativa do texto constitucional. Veja que nós nos permitimos, em alguns casos, o caso do direito de greve, mandado de injunção, Vossa Excelência lembra bem, em que, diante de também uma omissão de 20 anos, naquele caso, desde o começo, houve o debate, nós decidimos dizer que, enquanto o Congresso não legislasse, que nós adotaríamos o modelo do direito de greve estabelecido para as relações privadas. No caso do FTE, nós declaramos inconstitucional e deixamos as normas em vigor. E o que aconteceu? O Congresso, em 24 meses, não legislou. E tivemos, inclusive, o ministro Lewandowski, na presidência do Supremo, concedeu liminar
para alongar aquele prazo, porque em algum momento houve um quadro até de anomia, não tinha norma sobre o assunto. O Congresso, na verdade, só deliberou já no 30º mês, ou além disso, né, conseguindo algum consenso em torno do sistema. O que nós estamos tentando, é claro, num diálogo respeitoso, sem ferir a ideia de divisão de poderes, porque a mim me parece que nós temos que assumir, e Vossa Excelência compartilha com isso, que o estudioso que é do mandado de injunção, que a Constituição fez um novo desenho da ideia de divisão de poderes, ao introduzir esse complexo sistema de controle da omissão. Né? E países que não têm esse sistema reconhecem-no por força do reconhecimento do direito à edição de uma norma de caráter positivo. Aqui nós estamos lidando com um tema extremamente sensível da federação, que você percebe destroçada. É até uma observação de um grande estudioso sobre o assunto que eu citei, o Fernando Rezende, professor do IPEA, em que ele diz que, inclusive, há esse efeito perverso das contribuições sociais, que ele chama o efeito cremalheira, porque como esses recursos entram e eles têm que ser gastos com os direitos sociais, com a seguridade, eles têm que ser queimados, né, nas atividades. Então, estimula, inclusive, gastos sociais. Então, é uma contradição em si mesmo, não permite usar esses recursos, por exemplo, para investimentos. Eles têm que ser gastos nessas finalidades aí de direitos sociais. Então, ele chama isso de um chamado efeito cremalheira, né, que você tem que alimentar, queimar aqueles recursos porque eles estão vinculados àquelas finalidades. É uma coisa muito, muito curiosa. Então, a mim me parece que essa é uma tentativa, claro, de uma aproximação num processo que, é claro, é imperfeito. Eu digo sempre, se a gente pensar que os direitos negativos, em geral, eles têm aí, se a gente considerar o marco de João Sem Terra, mais de 800 anos, né, de retrabalho dogmático, os direitos de feição positiva têm uma idade muito recente, né, e por isso que essa dogmática exige uma elaboração e uma aproximação, considerando as culturas constitucionais, né? Se nós fizéssemos o apelo e o Congresso atendesse, fosse essa a tendência, mas não é esse o nosso histórico nesses 30 anos, né? Não faria sentido nenhum, talvez, nem estabelecer o prazo e muito menos pensar numa regra supletiva. Mas a experiência que nós temos colhido nesses anos, e aqui não vai nenhuma acusação, é de, se não uma recalcitrância, não vamos falar nisso, numa certa inércia deliberante, não é? Constante. Então, a mim me parece que essa é uma solução que nós temos, que é compatível com aquilo que a gente vem adotando, por exemplo, no mandado de injunção. Eu também... Não há dúvida. Só para agregar rapidamente, qualquer decisão, na hipótese de não se legislar no prazo de 12 meses, qualquer decisão que o Tribunal de Contas da União venha a tomar e que alguém se sinta ferido no seu legítimo interesse, poderá ser trazida a esta corte por mandado de segurança. Conversávamos isso no intervalo, isso mesmo. Eu não há dúvida de que há uma situação que tem que ser, de alguma forma, corrigida para que esse federalismo seja realmente um federalismo real. Mas, e também acho que o judiciário não deve ser insensível a isso. Acho que o judiciário não deve ser insensível a isso. Todavia, eu acho que nós não podemos esquecer que, afinal de contas, o parlamento também é sensível a isso. Nós temos que levar em consideração também as razões pelas quais até hoje o parlamento não legislou a respeito. Afinal de contas, lá estão os representantes dos estados, lá estão os representantes daqueles que estão sofrendo essa falta de distribuição de recursos adequados. Eu acho que nós temos que respeitar também a incapacidade do parlamento de formar as maiorias necessárias, o consenso necessário. Num caso desse, talvez até isso será favorecido, porque, bem ou mal, existe uma norma constitucional que está dando uma solução. Imperfeita, mas está dando uma solução. Talvez esta seja uma razão pelas quais não se consiga
uma legislação no parlamento. Mas, assim, desde logo, estabelecemos uma regra alternativa, substituindo a decisão do parlamento por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, substituindo a execução disso, que seria do Executivo, pelo Tribunal de Contas, me parece, com todo respeito, que nós estamos dando um golpe severo no sistema representativo, no sistema democrático, no próprio parlamento. Enfim, eu quero dizer que eu tenho dúvidas, muitas dúvidas. Por isso que eu estou optando por essa medida, essa solução, que espelha um pouco mais de autocontenção do Supremo. Julga procedente, reconhece a mora, fixa um prazo. E sem prejuízo de uma posterior deliberação, comunica isso ao parlamento. É uma forma de diálogo. Eu me permitiria também fazer uma pergunta em voz alta. Eu, em linhas gerais, entendo que o voto trazido pelo ministro relator é muito apropriado, traz jurisprudência e doutrina comparada, me parece muito adequado à solução do caso. Eu tenho uma dificuldade, eu sei que a jurisprudência da Casa, em diversas ocasiões, tem superado aquilo que se contém de forma muito taxativa, e o ministro Marco Aurélio levantou, no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição, que diz o seguinte, parágrafo 2º, quando a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Ou seja, quando se trata de um órgão administrativo, fixa-se o prazo. Mas quando se trata de um outro poder, quer dizer, que tem a soberania, digamos assim, no sentido lato da palavra, não no sentido técnico da palavra, eu tenho dificuldades em fixar o prazo. Agora, eu concordo com o ministro relator. Sua Excelência, ele cita o artigo 35 da lei do Bundesverfassungsgericht, que é a Corte Constitucional Alemã, que diz o seguinte, que se a Corte declara uma omissão, ela tem que regular transitoriamente essa situação, para não deixar, evidentemente, o país no vácuo. E aí, Sua Excelência, inclusive, fala em regras transitórias, Übergangsregelungen. São regras transitórias, regras de transição. Então, é quase que uma obrigação do tribunal regular transitoriamente essa situação. Eu penso que, em primeiro lugar, eu tenho dificuldade em superar o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, embora haja precedentes no sentido de fixar prazo. Posso fazer uma reflexão? Sim. Eu penso assim, se tratar, por exemplo, da criação de um órgão ou de alguma providência neutra, eu acho que o máximo que o tribunal pode fazer é declarar a mora. Mas, se da mora decorrer claramente violação a direito subjetivo, aí eu acho que o tribunal pode ir além. Como nesse caso não é uma questão orgânica, mas é uma questão que envolve vulneração a direito, eu acho que se legitima, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência e a textualidade favorece o ponto de vista de Vossa Excelência. Pois é. Mas sanar situações de violação a direito subjetivo é um dos papéis do Judiciário. Se Vossa Excelência me permite, eu tenho muita dificuldade em superar essa taxatividade do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. Eu até caminharia no sentido de declarar a omissão e já estabelecer essas regras transitórias. Dizer que, a partir deste momento, já a Corte de Contas regulará provisoriamente a situação de acordo com os próprios critérios que estão estabelecidos no artigo 91 do ato... Mas isso é mais drástico do que... Mais drástico, sim. Mas e mais eficiente, inclusive, porque isso fará com que o Congresso se movimente mais rapidamente. Mas é porque eu acho que isso combina com a preocupação do ministro Theory. Quer dizer, do ponto de vista institucional, nós estamos devolvendo a matéria ao Legislativo por mais um período. Eu acho que é institucionalmente menos drástico.
Mas, de novo, entendendo, e só pelo prazer de debater e dialogar com você. Mas eu agradeço, é que eu queria ser esclarecido. Eu até estou aqui fazendo pesquisas. Mas segue mais ou menos a tradição da Corte, que já determinou. Tem uns 3 ou 4 precedentes no sentido. Eu tenho a impressão de que, na verdade, o legislador constituinte, o constituinte trabalhou com um conceito estanque de omissão, tratando como se fosse com natureza diversa, o controle por ação e o controle por omissão. Acho que essa era um pouco a visão naquele momento. O que acabou acontecendo, a meu ver, e nós percebemos isso naquele caso do FPE, é que quando se trata, por exemplo, de omissão parcial, acaba tendo aquilo que a gente tem chamado de uma fungibilidade entre o controle abstrato de normas e o controle da omissão. Né? Tanto é que, naquele caso, Vossa Excelência há de se lembrar, nós acabamos aceitando tanto a DINS como a ação direta por omissão, uma vez que o que se apontava, de fato, era uma omissão, né? Uma vez que a lei não fora atualizada. Esse foi até o nosso debate. Por isso, até que nessa lei que agora atualiza a Lei 9868, que trata do tema, nós demos algum passo. Por exemplo, a jurisprudência do Supremo não admitia liminar em sede de ação direta por omissão. Hoje a lei admite. E nós temos aplicado. Por quê? Porque muitas vezes, até supletivamente, né, em caráter provisório, editar uma norma de caráter cautelar para superar essa situação. Então, me parece que a leitura que temos que fazer é que, claro, o texto foi categórico quanto à fixação daquele prazo, né, para o caso de providências de índole administrativa. Mas isso não elide, não afasta a possibilidade de termos providências de índole legislativa. E acho que, de qualquer forma, é claro que podemos discutir sobre o prazo, mas estamos sendo respeitosos em relação à independência dos poderes e à harmonia dos poderes, na medida em que está se chamando a atenção do Congresso de que de fato, há uma mora legislativa, há um direito subjetivo que está sendo negligenciado e já por tantos anos, não é? E que, portanto, isso precisa ser atendido. E, claro, estamos também encaminhando uma solução. Por quê? Porque, a rigor, isso tem ocorrido. Quer dizer, o Congresso, por razões até mesmo de crise orgânica, nada de deliberado, de recalcitrância quanto ao descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas por conta de dificuldade de construir consenso, pode não conseguir deliberar, não é? Nesse sentido, me parece que a solução é de dar prazo. O próprio TCU já fica avisado, advertido, de que terá essa competência. Então, me parece que essa é uma solução, na verdade, intermediária e respeitosa. Agora, nós temos que fazer uma releitura do texto constitucional, que, no caso, adotou o modelo português, o modelo da ação direta por omissão, ao dizer que só haveria a advertência. Mas aqui houve um aprendizado quando nós percebemos que a omissão não se resume apenas a uma omissão de caráter absoluto. Aqui mesmo, veja, o Constituinte cuidou de deixar a Lei Complementar 115 em vigor, só que por um tempo indefinido. Provisório. Né? Provisório por um tempo indefinido. Que foi mudado. Eu acho também, ministro Gilmar, que na esteira do que o ministro Lewandowski acaba de levantar, é importante a gente notar que a Constituição é viva, nós vamos reconstruindo na medida da necessidade. E o mandado de injunção, quando começou a ser julgado aqui no Supremo, logo após a promulgação da Constituição, limitava-se a afirmar que realmente havia uma omissão no caso concreto. Mandado de injunção 107, até chegar, o próprio Supremo chegou à conclusão que precisava de integrar. E o mesmo processo que aconteceu quanto ao mandado de injunção, e ninguém discute mais isso hoje, quer dizer, integra-se expedindo determinadas normas, vide greve no serviço público. Ninguém hoje questiona da legitimidade do Supremo e até do dever do Supremo de fazer isso. Só que, no caso do mandado de injunção, era para situações concretas. A mesmíssima omissão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão também nos leva a fazer a integração para que a situação de desrespeito, de descumprimento da própria Constituição, especialmente no coração da federação, que é o que nós estamos discutindo neste caso, não continue em desvalia por um tempo que nós não sabemos qual é. Presidente, eu gostaria também de, só para colaborar, trazendo argumentos de outra seara,
Primeiramente, eu realmente me manifestei a minha preocupação do ministro Teori, porque a própria lei que regula a declaração de constitucionalidade por omissão, ela fixa prazo para a administração e não fixa para o Poder Legislativo, exatamente por força do respeito à cláusula de pétrea. E a quem legisla, porque no outro caso nós estávamos mandando uma providência. Aqui, legislar é criar o direito. E o judiciário, em princípio, não cria o direito. O ministro Lewandowski tem toda a razão. Toda a razão. Mas sucede que, quer queiramos, quer não, nós estamos no âmbito de um processo judicial que precisa ter um resultado. Então, esse processo, naquilo que a lei específica não regula, esse processo também sofre a influência das regras gerais do processo civil. O novo Código, ele estabeleceu uma constitucionalização do processo civil, estabelecendo que os juízes, nós, ao decidirmos, deveríamos observar as cláusulas constitucionais. Então, uma das regras básicas no âmbito da própria prestação jurisdicional, isso vem hoje consagrado na lei, é a eficiência da prestação da justiça. No plano doutrinário, os sistemas processuais hoje, eles são classificados segundo a sua efetividade. Então, nós temos essa previsão e nós temos hoje, no artigo 139 do Código de Processo Civil, uma série de, digamos assim, instrumentos a serviço do judiciário para que ele torne a função jurisdicional efetiva. Então, por exemplo, veja, Vossa Excelência, o inciso 4º, artigo 139. O juiz dirigirá o processo e, dentre seus poderes, está o de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, a tônica hoje, na própria doutrina, não se classifica mais processo da civil law e da common law. Hoje se classifica o processo se ele é funcional ou não é funcional, se ele tem instrumentos capazes de tornar realidade a prestação da justiça. E no âmbito econômico, outras aferições, e dentre elas a efetividade, porque um país que tem a justiça inefetiva é um país que tem a justiça inacessível, é um país que não atrai absolutamente ninguém, por força da própria insegurança. Então, o Código, autoriza que nós tenhamos essas ideias que, digamos assim, trazem uma nova feição à jurisdição constitucional. No primeiro momento, nós imaginamos, como é que a jurisdição constitucional, além de produzir um resultado e declarar inconstitucionalidade por omissão, ainda vai acrescentar uma providência, criando, eventualmente, uma competência constitucional ao Tribunal de Contas para resolver um problema que é do Legislativo. Então, no meu modo de ver, num primeiro momento, realmente, essa concitação ao Parlamento para que ele, no prazo, se pronuncie, é uma providência tão útil na medida em que a própria Advocacia da União, ela, nos seus memoriais, indica que já há um projeto de lei tramitando lá, não sei desde que data. Mas, ainda que não houvesse esse projeto de lei, ou ainda que haja esse projeto de lei, eu me curvo a essa solução do ministro Gilmar Mendes com fundamento na própria Constituição Federal, porque estabelecer cotas de participação é uma função do Tribunal de Contas. E eu abro aqui o artigo 161, que trata exatamente da repartição das receitas tributárias, e a lei complementar, como essa aqui, 115, estabelece os critérios de rateio. Por isso é que o artigo 91 do ADCT diz: por enquanto, prevalece a lei complementar 115, até que advenha uma outra lei que há 13 anos não surgiu ainda. Mas então o que diz o artigo 161, parágrafo único da Constituição Federal? O Tribunal de Contas efetuará o cálculo das cotas referentes ao fundo de participação, que não é senão um fundo de participação dos estados e dos municípios. Então,
existencial à própria atuação do Tribunal de Contas. Então, além de nós podermos imaginar várias soluções que tornem efetiva a prestação da justiça, nós optamos por uma solução que está encartada na órbita de competência do Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas a quem cabe, segundo o artigo 161, parágrafo único, efetuar o cálculo dessas cotas. Então, a solução, que num primeiro momento eu era avesso a adotá-la, inclusive comentava isso com o ministro Teori, eu agora, encontrando esse fundamento constitucional, fico mais confortável para assimilá-la. Exatamente porque o processo será efetivo, nós estaremos respeitando a separação de poderes, com essa conclamação que o Parlamento se manifeste em 120 dias, já há um projeto de lei, isto é uma forma, é um meio de persuadir o parlamentar a agir sob pena de o Tribunal de Contas fazê-lo, tanto mais que a lei permite que o juiz se utilize de instrumentos subrogatórios. E o instrumento subrogatório seria esse. Enquanto o Parlamento não legisla, o Tribunal de Contas faz o rateio conforme se encontra no artigo 161, parágrafo único, que lhe confere essa competência. Então, a pretexto de participar do debate, na verdade, eu já estou concordando com a proposta. Pois não, então Vossa Excelência acompanha o relator, mas a ministra Rosa Weber ainda não votou. Senhora Presidente, eu julgo procedente a ação de inconstitucionalidade por omissão. Reconheço a mora legislativa, louvando o belíssimo voto do ministro Gilmar Mendes e também, como Sua Excelência, concedo um prazo de 12 meses para que essa mora seja sanada. Entendo que o Instituto só se justifica no sentido de dar efetividade às normas constitucionais que prescindem, pela sua própria voz, desta efetividade. É bem verdade, o ministro Teori tem toda a razão quando diz que, pela emenda de 2004, se bem me recordo, 2003... Não fui relator do MI. Emenda 42. Não, a do artigo 91 do ADCT. É, do 42, 2003. 42, 2003. É a emenda, deixa eu só... exatamente, 2003, senhora presidente. Artigo acrescentado pela emenda constitucional 42 de 2003, que ali se fixou um critério substitutivo, ou seja, enquanto não regulamentada, este é o critério que vale. Mas também acho que o voto do ministro Gilmar deixou muito bem evidenciado que houve uma alteração dos fatos e que o critério à época fixado, deixou de atender às suas finalidades. Então, houve, por assim dizer, uma própria inconstitucionalização do critério na medida em que a norma constitucional não atinge as suas finalidades. Também, por óbvio, entendo extremamente ponderado o argumento de que diz, não, mas vamos desde logo impor uma solução alternativa? Não. Me parece-me que no momento em que o Supremo apenas fixa o prazo de 12 meses, ele está observando, né, essa faculdade do Congresso legislar. Não, ou fazendo, aí sim, porque tempos fugit, 12 meses, né, talvez até sejam insuficientes, mas temos que fixar um prazo sob pena da norma não se tornar efetiva. Por isso, eu acompanho o eminente relator, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa. Pois não. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, inicio lembrando as belíssimas sustentações orais que tivemos na data de ontem, em especial, doutor Ofir, falando em nome do Estado do Pará, realmente uma sustentação brilhante, bastante objetiva, e também ouvimos as demais sustentações também todas de maneira muito objetiva. Aliás, temos tido nas últimas semanas brilhantes sustentações realmente na tribuna desta Corte. Cumprimento também o belíssimo voto, o profundo voto trazido pelo ministro Gilmar Mendes, que, com a vênia daqueles que pensam em contrário, eu estou subscrevendo na íntegra, senhora presidente, é como voto. Pois não. O ministro relator
nós teríamos que colher ainda 3 votos, mas o ministro relator me comunica que por uma situação ligada à presidência dele lá no TSE e aqui, ele precisaria de se ausentar e então solicita se a gente poderia suspender o julgamento e terminar de escolher os votos na próxima sessão, sem dúvida, uma vez que também o ministro Teori precisa de se ausentar e já está aguardando, é uma situação excepcional. Ainda teria uns minutinhos de crédito com Vossa Excelência que eu cobrarei na próxima sessão. Mas então, se o ministro esse Lewandowski... livro de contabilidade já deve estar bem grosso. Se o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Celso de Mello concordassem, nós suspenderíamos aqui o julgamento, encerraríamos a sessão, retomamos com os votos dos ministros, a partir do ministro Ricardo Lewandowski, este caso, o do ministro Fux e o agravo, no caso do ministro Dias Toffoli, no início da sessão de quarta-feira, cumprindo na sequência a pauta. Quer dizer, então, na próxima sessão plenária de quarta-feira, quer dizer... Começamos com o voto do ministro... Sim, mas eu, por exemplo, não pronunciei voto nessa... Então, isso que eu estou dizendo, nós continuaríamos a partir do voto dele, de Vossa Excelência. Eu votei na ação do ministro. Tá certo. Ele só votou no dele, no outro nem foi... O Lewandowski, posteriormente, nós dois... Isso. Nós continuaríamos essa sequência e depois de terminado este, voltaríamos ao caso relatado pelo ministro Fux. Luiz Fux, de ACO, não é? Sim, exatamente. Muito bem. Então, eu agradeço aos senhores ministros, ao vice-procurador, aos senhores advogados, pela presença e pela participação tão ativa, senhora secretária-geral, senhores servidores. Agradeço a todos pela ajuda, pela sessão. Declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos um ótimo final de noite e final de semana. Muito obrigada a todos. Por aqui fica esta edição do Direto do Plenário. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.